de saber lidar com a competição de um jeito diferente. E aí os jogadores que já foram para uma Copa do Mundo e que reagiram bem, porque o Brasil foi eliminado no limite na última Copa do Mundo, acho que eles têm mais chance também. Por exemplo, brigar Everton Ribeiro, Felipe Coutinho. Eu não duvido que o Tite leve ambos. Mas se tiver uma dúvida, assim, não sei qual levar. Quem você levaria? Felipe Coutinho. Porque tem uma Copa do Mundo e porque, para jogar por dentro, num eventual substituto do Neymar, tem um pouco mais a característica, mas eu levaria com dúvidas. Então, na dúvida, já foi para uma Copa, na seleção costuma render melhor do que no clube. Mesmo que não esteja bem, o momento dele não seja bom, você levaria? O peso de jogar a Copa do Mundo é maior do que o momento que ele atravessa? Fala, nação! Saudações, rubro-negra nação! Vambora reger aqui, né? Mais um react que eu tô trazendo pra vocês do Futebol 90. E nesse react que eu tô trazendo, a Conmebol divulgou ontem a seleção dos 11 principais jogadores, dos 11 titulares da competição. Vamos ver se o Arrascaeta, o Gabigol, está nessa seleção da Libertadores, né? Então vambora acompanhar aqui sobre essa seleção e o que eles vão falar sobre isso, né? Então é isso aí, tamo junto, espero que você goste desse react aí. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, deixa o like e a sua inscrição para ajudar o canal aqui. E eu queria dar os créditos e direitos autorais à ESPN Brasil, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição, como créditos e direitos autorais na ação. Tamo junto e é nóis, vambora com um vídeo que tá super importante. Fala pra gente, por favor, a escalação dos escolhidos da Libertadores de 2022 pra gente olhar quem tá nessa tela. Capitão, eu disse 7 integrantes do Flamengo e tem o Dorival. O Dorival tá ali também. Então, Dorival, Santos, Davi Luiz. Aí a zaga é composta por mais um jogador do Palmeiras, o Gustavo Gomes, e o Thiago Heleno do Atlético Paranaense. Arrascaeta e Scarpa no meio-campo. O Jansen do Vélez acaba beliscando ali uma vaguinha. O Everton Ribeiro no Flamengo, Gabriel do Flamengo, Pedro do Flamengo e Vitor Roque do Atlético Paranaense. Não tem lateral, não tem volante. Fez esse time? Esse campinho, Vitor Esse campinho aí é uma delícia. Aqui não tem lateral, não tem volante marcador. 3 zagueiros, velho. Não, mas deixa eu falar, mas você é ofensivo. E tem uma coisa, eu adoraria ter o Vitor Roque no meu time, promissor. Claro. Mas e o Rony? Exato. Na seleção da Libertadores? Nossa. E o zagueiro do Flamengo, o meu seria o outro, não o Davi Luiz, seria o Léo Pereira. Ô, Dani, Mas assim, é uma Então vamos questão por de... partes aqui, que eu quero que a gente destrinche os tópicos. Ainda colocaram mas lá quem fez essa lista? Colocaram o Vélez ali A porque... Conmebol. Ah, tá. Porque se fosse a gente, Muito eu ia clubista, falar que tá ficar. maravilhosa. Igual como tinha o Arrascaeta Vamos falar a verdade. Vocês sabem que vocês estão falando todos juntos e ninguém em casa tá entendendo nada, né? eu tô entendendo aqui, Vocês imagina têm em casa. essa, vocês Mas têm ninguém essa entendeu essa ciência. seleção também, apesar de terem bons jogadores. Sabe o que eu tô imaginando? O Dorival nesse campinho, nessa escalação, chegando pro Arrasca e pro Scarpa. Ó, vamos dar uma segurada. Deixa o Jansen e o Everton. Vem buscar o jogo lá atrás. Tira Arrasca. Solta o Jansen. Isso, faz a sombrinha. Pô, não dá essa seleção. Realmente. Mas tá valendo. Mas tá valendo como uma alegria, uma ousadia. É uma seleção pro papel. Mas do Não, mas papel eu acho justo o debate. Dá pra jogar com esse time? Não, claro que não, né? Não dá. Não, jogar, você vai ficar com a bola toda, mas não dá conta. Não, só esse ponto que você já colocou. Imagina, capitão, você no time do Arrascaeta, alguém chega no Arrascaeta e no Scarpa e fala assim, ó, dá uma marcada aqui vocês dois, não sobe não. Faz uma cobertura. Acompanha o meia do outro time. Acompanha o meia do outro time. Segura porque o lateral vai sair. Estaria o João Gomes, por exemplo. Talvez, eu não tinha visto essa seleção, né? Eu achei que talvez teria João Gomes, o Rodinei. Aí como seria montado, alguns jogadores teriam que sair, né? Mas é como você falou, né, Dani? É uma seleção que dentro do campo, né, talvez não funcionaria, mas os nomes são pesadíssimos. Mas fora de campo é ótimo, eu entendi, Fábio. No campo não funcionaria, fora de campo é maravilhoso. Mas o duro é que é futebol, né? Tem como colocar a seleção de novo, por Tem, favor? coloca pra gente aí, por favor. Pra quem gosta do jogo de verdade, não só do jogo no papel, acho que tem uma coisa bem legal que a gente pode pensar sobre essa seleção. Só esperando ela aparecer pra a gente fazer aqui, ó, uma... Por exemplo, se você pegar o Everton Ribeiro e trouxer um pouquinho mais pra trás e colocar o Scarpa pelo lado, até melhora e tudo bem. Você abre o Scarpa e centraliza o Everton. Isso, se você trouxer o lateral lá, o Jansen pro meio e já a Arrascaeta e um pouco mais pela esquerda. Ou seja, é um Jansen vai jogar de volante. Não, daqui a pouco vem o Pedro jogar de volante nessa seleção, né? Do jeito que a coisa tá ali. Então, eu acho que é perfeito, tudo bem. O que eu achei interessante nessa contradição, e eu nem discordo tanto dos jogadores, mas os zagueiros foram respeitados, né? Sim.
Né, capitão? Por algum motivo, os zagueiros tiveram o seu lobby mais forte que os volantes, né? Porque os volantes foram completamente desprezados e os zagueiros foram mantidos. Não tem nenhum volante, o capitão falou do João, não tem nenhum volante que mereça estar nessa seleção? Não, tem. Tem O João merece. Sim. João Gomes. E quem tiraria pra colocar o João Gomes? Na seleção? Deixa na tela pra gente. Dá pra dividir com a gente? E você quer, eu Aí sei a que gente... você quer chegar. Não, eu quero entender quem Vai a tirar gente... um atacante, Só né, pode Birne? colocar Tá 11, pensando em tirar né? E outra, Dani, assim, a gente viu os nomes ali, né? Não. Você quer seleção pro papel ou você quer falar sério, Menezes? Exatamente isso. Agora Não é. Tem o poder dos nomes ali também, aí você pode olhar de cabeça de área volante, ali tem o Fernandinho também, né? Por favor. Porque ali são nomes, demais. né? Então, Muito bem lembrado, Os Fábio. nomes são muito fortes ali, por isso que a seleção foi montada desse jeito, né? Com jogadores que ofereceram muito, muitos deles ali fora da posição, né? Que eles estão acostumados a jogar, mas ali, por exemplo, meio campo volante, poderia ter o Fernandinho, poderia ter o João Gomes. Sem querer ser chato, pra ser realista, a gente tira um zagueiro, eu tiro o Thiago Heleno. Eu não, Birner, aí não. Não? Esses nomes aí não. Quer ver? Por exemplo, acho que o Thiago Heleno... Não falei que não tá jogando, não fez uma grande Não, Libertadores. sim, Eu só tô Mas colocando alguém dois sair pra tentar Alguém montar tem que um sair. time de Eu verdade. desse time que tá aqui, ó, se fosse pra tirar dessa linha aqui, ó, vamos tirar pra colocar dois laterais. Vou dar um exemplo. Eu tiraria. Eu acho que o Davi Luiz fez uma bela campanha, mas eu acho que o Thiago Heleno jogou mais que o Davi Luiz nessa Libertadores. Entendi. Aí vocês vão deixar um do Palmeiras e um do Atlético Paranaense e vão tirar o zagueiro campeão da Libertadores. mas aí eu A minha ponho os zaga laterais seria, a do minha Flamengo. zaga seria Thiago Heleno e Léo Pereira. E eu colocaria na lateral direita o Rodinei e na esquerda o mim Felipe entra o Luiz. Não, mas aí, espera aí já mudou muito. Na sua entra o João Gomes, mas não entra o Fernandinho? Não Entre o entendi. Fernandinho... Não, entre o Não, João então muda Gomes... Mas Não, são, falei o Gomes Birner, zagueiro. são 11. É o... Fica o Gomes zagueiro. Gomes zagueiro, Gustavo Gomes. Sim. Ah, tá. Mantém o Gomes na zaga. Eu acho, inclusive, o Gomes é o melhor zagueiro da Então vamos América. fazer a nossa também seleção acho, aqui, eu também vai. Ô, meu papel. Vai, vamos fazer a nossa seleção. O Santos no gol pode Me manter. dá um papel pra eu anotar. aqui, Santos no meu. gol pode manter. O Roberto Não, Caneta não dá também, papel você vai pra anotar como? Não, Menezes não tem. Mas eu não consigo... Como é Não, que você eu vou pode esquecer? raciocinar, eu também vou ficar sem papel. Você tem cérebro pra isso. Mas me dá um papel. Tem que falar. Mas, gente, vamos manter a ordem. Ainda é terça-feira. Se for desse jeito, sexta-feira que eu vou voltar aqui, vai ter como? Olha aqui, hashtag F90BR. Vai mandando a sua seleção da Libertadores pra gente aqui no Futebol 90, que eu vou tentar organizar aqui a feira pra gente montar a nossa. Santos, o Santos tá mantido, beleza. Dupla de zaga, vou começar pela zaga, porque ali não tinha lateral, quer dizer, tem o Nós vamos Jansen, botar né? dois laterais. Mas, não sei, a gente vai fazer uma votação aqui. Então tá. É pra colocar quem foi melhor na Libertadores ou quem eu colocaria pra jogar a Libertadores? Montar o time? Não, eu entendo Dentre os que a melhores. seleção da Libertadores é quem foi melhor na Libertadores. Naquele campeonato, exatamente. Que é uma pegadinha Thiago isso. Heleno Eu posso colocar e jogadores Léo que não estão Pereira. ali, né? Obviamente, né? Sim, Ó, claro. você tá querendo bagunçar o negócio, né? Então não, só pra Ó, pensar. a minha aqui. zaga teria Rodinei. Não, peraí, Gustavo- filho. A zaga, vamos bater só os zagueiros primeiro, porque aí depois a gente pensa nos Gustavo laterais. Gomes e Thiago Heleno. Gustavo Gomes e Thiago Heleno. A minha zaga seria Thiago Heleno e Léo Pereira. Capitão, Minha também. igual a minha? Sim. Tá, então já tem 3 votos pro Thiago Heleno. O Thiago Heleno entrou, porque aqui é democracia. Tá bom. Léo Pereira e Gustavo Gomes, a minha, só pra deixar claro. A minha também, acompanho o Vitor Peraí, Birne. repete. Por incrível que pareça. Repete. Léo Pereira aí? Gustavo Gomes. Então entrou o Léo Pereira, porque teve 4 votos. Thiago Heleno e Léo Pereira, Então é isso? a zaga ficou Léo Pereira. Vocês tiraram o Thiago Heleno, fez uma baita... Não, e Ninguém disse que não fez. Não, ele tá. Só tem 2 A lugares. zaga é Thiago Heleno Heleno e teve Léo 3 votos. Tá Pereira. resolvido. Ele tá aqui. Sem polaridade Quem saiu aqui. foi o Gomes. Sem polaridade. Quem saiu foi o Gomes. Desculpa. Tá, aí coloca de novo pra gente, por favor, pra gente pegar de base aí a seleção da Comebol pra gente fazer a nossa aqui em cima. A seleção da Comebol não tem laterais, né? Tem um Jansen do Vélez que, ok, pode ocupar ali essa questão da lateral. Mas vocês querem montar uma seleção com mais um zagueiro ou vocês querem fazer uma seleção com 2 laterais? Eu votaria Dois em laterais. montar com 2 laterais, porque o os Jansen times ficaria jogam no meio com também. numa espécie de 4-3-3. A maioria Eu vou fazer um time pra jogar. Então, não. Não, aí ele vem O time que jogaria. critério. O time que jogaria de verdade. Hashtag F90BR, os melhores da a seleção do papel. Libertadores. Essa é a seleção que a gente Reforça está o fazendo aqui. regulamento Vitor Ernesto, Sim, vou fazer dos melhores, mas um time que dá pra colocar no papel e seria um time forte, não um time utópico, que nem esse time. Bonitinho tá. no papel. Então vamos lá, um time que dá pra jogar. Laterais, começa, Prati. Rodinei e Piquerez. Rodinei e Piquerez, tá bom. Capitão, O Rodinei tá na minha seleção. E o lateral esquerdo. Então, no lateral esquerdo, eu tô pensando se na tá, lateral então esquerda... vamos poderia facilitar. usar um Rodinei tá na jogador. sua seleção, Edu? Rodinei está na minha seleção. Fácil.
Então o Rodinei entrou na lateral direita. Agora Rodinei na direita, quem vai para a esquerda? Eu votaria no Felipe Luiz. 1-1, hein? Das opções, né? E outros nomes não foram citados. A sua foi Rodinei quem? Piquerez? Piquerez. Birner e capitão. Será que não primeiro? poderia Lateral colocar o esquerda. Scarpa na esquerda, não, né? Não, aí também, que a gente já Peraí, o capitão está pensando à frente. Não jogou de lateral na Libertadores. O capitão está pensando à O frente. Rodinei, Thiago Heleno, Léo Pereira e o Scarpa pela esquerda. Mas o Scarpa não jogou de lateral na Libertadores. Tem que ser do cara que Mas jogou. o Scarpa ele consegue produzir em alguns lugares do campo. Consegue, mas não jogou ali. Tirar o Scarpa da Mas eu tô seleção. entendendo, porque senão o Scarpa vai ficar fora da seleção. Mas é assim a vida. Calma, não sabemos. Assim é a vida. Não sabemos. Vai ficar, Vai continuar vamos tudo igual na saber, vida dele. porque os que estão ali... Você vai tirar o Everton Ribeiro ou o Arrascaeta? Vou botar o Scarpa. Mas nem chegou Eu lá posso ainda. dar a minha seleção, então eu posso dar a minha, né? Não, Eu posso dar a minha democracia. posição na esquerda, então Claro a que minha não. particular? Obviamente. Então é não. o Scarpa na esquerda. Tá bom, Não, é a mas sua aí não visão. vale. Ué, claro que vale, é o jogo na dele. Libertadores. Eu boto o Scarpa É voto, se ele quiser votar nulo, ele pode votar Esse é do nulo. outro Libertadores lá atrás. Ué, Esse gente. não interessa. Ainda bem que Ele vocês se não são irritou e treinados. falou, vale sim, porque é meu time, eu ponho o que eu quiser. Não tem dirigente que manda no meu time, capitão. quem manda sou eu. Rodinei, Thiago Heleno, Léo Pereira e... Já aconteceu uma vez no Scarpa. vestiário do Flamengo isso, hein? Que eu tô bagulho que eu tô sabendo já. Felipe Luiz pro Edu, Piquerez pro Prates, Birner. Eu vou colocar alguém que jogou na lateral esquerda, porque eu tenho que valorizar. Eu tô na dúvida entre o Felipe Luiz e o Piquerez. Se o Felipe Luiz não tivesse saído antes da final, eu colocaria o Felipe Luiz porque eu tô pensando num time pra jogar. E eu acho que você precisa segurar um pouquinho mais. Eu vou ter um time muito ofensivo Tá, na mas frente. aí por esse critério o Piquerez nem jogou a final. Oi? Exatamente. E para os Piquerez fez uma bela Libertadores. Né? E ele tem um pouco mais de... Eu vou no Felipe Luiz. Você vai no Felipe Eu vou Luiz? no Felipe Luiz. Tá, então eu vou Vamos no montar o time mais Piquerez e o ofensivo capitão na frente. desempata. Entre... Felipe Scarpa. Luiz e Piquerez. E o Scarpa? Não, o Scarpa só teve um voto, aí empatou aqui, Felipe Luiz e Piquerez. E não era o voto que ele queria dar. Mas eu fiz de propósito. Eu vou ficar com o... Nossa, meu. É O Felipe Luiz difícil. não jogou a decisão, jogou muito pouco. Mas o Piquerez também não. O Scarpa, eu vou ficar com o Scarpa. Não, mas... Não pode, essa opção não existe. Cara, até as 3 horas nós Eu vou vamos ficar com assim. o Piquerez, então. Então o Piquerez entrou na lateral. Eu me Você vem arrependi de vestida empatar. de Branca de Neve, aí a gente acha que a gente é nãozinho. Aí, ó. Aí, ó. Meu, presta atenção. Presta atenção. Ele não respeita a roupa da Dani. Ele não colocou. Eu vou contar. Ele não colocou a calça que o figurino deu. Ou seja, as Olha pessoas aqui. estudam. A sua Tem uma gentileza. noção estética Aí, muito olha aqui, melhor ó. que a sua. Não, aqui tá. Você tá não maravilhoso. respeita o trabalho dos outros. Eu tô dizendo que está linda, maravilhosa. Que nós nos contagiamos achando que você tá de Branca de Neve e nós somos anõezinhos. Quem são os anõezinhos aqui? Cuidado que eu possa aparecer com a maçã aqui pra eu tomar pra bruxa má, hein? Vê lá. Meio campo. Voltando ao meio campo. Meio campo. Hashtag F90BR, eu quero a sua seleção dos melhores da Vou jogar com Libertadores. dois volantes. Esse pra mim é facílimo. Posso começar com Dois volantes? volantes, pode. Fernandinho e João Gomes. Ah, vai falar. Fernandinho e João Gomes, Tirei tá. o Thiago Maia, que foi difícil, hein? Prates. Minha seria um pouco diferente. Fernandinho também estaria na minha. E para não sair o Scarpa da seleção e o pessoal não ficar triste, tudo, Scarpa. Você vai Pode tirar ser o João Scarpa. Gomes. João Gomes não. Entendi. Olha, Edu. essa solução do Prates é interessante demais. Eu Mas tinha pode ter pensado. outra. Não, mas Igual a eu ia minha. colocar Fernandinho e Thiago Maia, até para fazer um balanço. É a minha aí. dúvida. É, porque o João também foi lembrado. Mas eu vou acompanhar a sua ideia, que é muito interessante, para a gente não perder o Scarpa do capitão. Você já ficou revoltado que não pôde jogar na lateral. Colocaria o Scarpa para fazer esse um pouquinho à frente do Fernandinho e Scarpa. Vocês sabem que a gente tá falando da Libertadores desse ano. Vocês lembram quem ganhou a Libertadores, né? Sim, mas é porque só lembram porque o o time que Flamengo venceu? ganhou a Libertadores, ele tem que ser todo escalado na seleção do campeonato? Claro que não. Não, de jeito nenhum. Eu só tô clubismo. olhando que, assim, já tem aqui o Piquerez do Palmeiras, o Thiago Heleno, o Rodinei e o Léo Pereira. Mas Capitão, calma, qual que é a você vai sua ver dupla de ataque, volante? Você vai ver. João Gomes e Renato Augusto. Ah, não, é ele, filho. Não, é sem clubismo. Não, peraí, Fábio. capitão. Aqui, não. É isso. Pera um pouquinho. Aqui, É na falando Libertadores. Se você for falar O pra mim que o Corinthians Renato fez dois Augusto não gols na encaixaria nesse Libertadores, time, ô, Não é Ele fez meio encaixar gol na nesse time, Libertadores. são os melhores da Onde agora você- Libertadores. Mas o Renato foi bem em alguns confrontos contra o qual? Flamengo também. Ah, vocês estão bagunçando o Não é negócio, Copa tá do Brasil, é ficando Libertadores, Fábio Luciano. Não é a Copa do Brasil.
Eu vou ler aqui, ó, a João Gomes e seleção... Scarpa. Eu vou ler aqui a seleção do Noé Batista. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Imagino. Tá, entendi. Do Leandro Trindade, Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Eu gosto que é sem clubismo que tá chegando aqui pra gente. Birner, dupla de volante, você já falou? Já, João Gomes e Fernandinho. Tá, então João Gomes 1, 2. Quem mais foi de João? Não? Não, eu votei no Fernandinho e Thiago Maia. Eu votei no Thiago Maia. Você votou no Não, Thiago votei no Maia. Perdão, Scarpa e Fernandinho. Você não souber o seu voto, fica Scarpa e complicado. Fernandinho. Só pra Desculpa, saber. Scarpa e Fernandinho. Você reclamou do Fábio Luciano quando ele colocou o Scarpa na lateral. Você também deslocou ele para outra posição. Ok. Por que você criticou? Foi Fernandinho e Scarpa aí? João Quem Gomes que é? e Você quer que Scarpa. muda de Então tá novo? empatado, é isso? Não, mas outra mudança? Não, eu tô pensando aqui nos votos. Fernandinho, levanta a mão quem Daqui a votou pouco no os caras estão jogando em Fernandinho. 3 posições. né? Fernandinho. Fernandinho, levanta a mão quem votou no Fernandinho. Então Fernandinho já entrou, tem 3 votos. Levanta a mão quem votou no João Gomes. Vou ter um atacante a menos. Ah, não, João Gomes. 2. Levanta a mão quem votou no Scarpa. Scarpa. Então eu tenho que desempatar. João Gomes. Você votou no Ué? O quê? Aí fica difícil. Ah, não deu pra entender essa. Não deu pra entender porque que eu coloquei o volante campeão da Libertadores eu fiquei na com a seleção impressão, da não, Libertadores? eu fiquei com a impressão que houve uma forçação de barra. Não, isso é- Mas eu respeito, eu O respeito. João Gomes jogou mal na Libertadores? Jogou muito bem. E sabe o que vai acontecer com o Scarpa? Tá parecendo a reunião do Tentaram- condomínio lá da ele, minha vai casa. ser, ele vai ser colocado em 3 posições e não vai aparecer na seleção no final. Acontece, é do jogo. Eu sei. Vai, coloca de volta a seleção aí pra gente dar continuidade pra nossa aqui. Meio campo agora. Vai, meio campo. Pra frente ali, Eu tenho Amador. direito a quantos? 2. Eu vou colocar 3. E aí Eu você ia vai colocar jogar 3 com... também. Um centroavante Eu ia ter um só. atacante a Centroavante? menos. É. Eu ia ter um atacante a menos também. Não, então não é melhor a gente ter um só, aí vai ser difícil. Não, primeiro Apesar vamos, que o Everton vai poder primeiro jogar vamos pela definir o sistema. É. Aí você estava Não, Então, a aí é gente falou demais, de 4-3-3, não é? Que os times jogam a maioria. 4-3-3. Você colocaria um armador ali e os criadores também ali pelas Ah, extremidades. tudo bem, eu vou fazer o 4-2-3-1, você puxa Everton Ribeiro pra trás e vira 4-3-3. Tá bom, como então você quiser. 4-3-3, vai. Porque a maioria joga assim. Vai. Tá demorando muito já. Vai, Fábio. Acho que eu vou começar com Não, você. começa com vocês, Não, você pô. que começa. Não, eu começo. Posso Agora falar? começa Vai, você. Eu posso falar dos 4 jogadores que Põe estão uma faltando. Arrascaeta aí que o Everton Ribeiro vai jogar Peraí, na só um minutinho. Alguém vai tirar o Arrascaeta da Não, seleção? então. Nem o Everton Ribeiro. Na minha, não. Nem o Everton Ribeiro. Então, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Você tá pensativo, é isso? Não, gente, só temos 4 jogadores definidos. Não, mas eu tô querendo entender se o Arrascaeta e o Everton Ribeiro estão entre os A minha 4. não teria o Gabriel. Então, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Tá, e aí a gente tem 2 posições. A minha, Vitor Roque e Pedro. Vitor Roque e Pedro. Birner. Eu vou ter que colocar por causa do resultado. Gabriel e Pedro. Eu colocaria Gabriel e Pedro e faria até Meu uma drama é menção... tirar o Rony. Eu também faria uma menção ao Rony. Meu drama é tirar o Rony E da uma seleção. segunda menção Nem o a Scarpa, Rafael e o Scarpa Prats, jogou que demais. se mostra Mas até contra a campeão é alegria campeão. do povo brasileiro a ponto de tirar o artilheiro da decisão de uma... Não, o autor do gol. 1x0, tinha decisão. gol, Claro, alguém fez a fez o gol. história. Tá fora. Mas é que Da só decisão. tirou. Foi 1x0, alguém fez o gol pra nesse ele. 1x0. Não é que foi o artilheiro da decisão, ele fez o gol. Então, Não, ele alcançou o Luizão no número de gols na Libertadores. Mas isso não serve pra ele. A nossa análise aqui vai ser o desempenho durante toda a competição. Vamos pegar um jogo e falar o seguinte, olha, se teve alguém que jogou mais que ele até então, esse jogo aqui tem um peso diferente e tal, aí é uma outra seleção. A fase Não, de os grupos, pra mim, por critérios exemplo, são pesa muito livres. pouco na avaliação. Os critérios são livres, mas a fase de grupos eu concordo com o Birner. Pra mim não pesa. Até porque eram Pra grupos mim, fáceis o e tal. A gente contexto é tiver que outro. se classificar antes do campeonato Exatamente começar. por pesar menos a fase de grupos, eu concordo obrigatoriamente com vocês. O Vitor Roque, a partir das oitavas de final, tirando a final que ele não foi bem, decisivo quase sempre pelo Atlético Paranaense. Ele tá na minha junto com o Pedro. Quando acabar a seleção, eu quero Jefferson mostrar mandou uma a coisa. seleção aqui. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Eu tô lendo as mensagens que estão chegando aqui, gente. não, aqui tá Eu tô roubando só aí. lendo. Não é não. É sim, só tem jogador de O- cara. aqui, ó. O José Eduardo mandou uma seleção diferente, eu vou ler a dele. Santos, Rodinei, Gustavo Gomes, Thiago Heleno, Felipe Luiz. João Gomes, Scarpa, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, Pedro e Dorival. Muito bem. Foi bem na seleção dele. Foi. E aqui a gente vai Gabi e fechar Pedro. como? Gabi e Pedro. Então fechou com Gabi e Pedro. Agora, eu sei que não tem a ver com a seleção diretamente, mas você vê como as coisas são, Dani. Pega ela pra mim, por favor. Brigaram por causa do papel. Não, mas Ele escreveu. Claro, mas é que Claro, a ela gente não roubou, tem caneta. ela roubou minha caneta. Por que brigaram por causa do papel? Ela roubou minha Você caneta. escreveu. Vou mostrar conteúdo. Claro, mas ela roubou minha Nossa, caneta. justo. minha letra é horrorosa. Justo, não tem problema, a minha é pior que a sua. Eu só não vou rasgar os papéis. Porque estão destruindo
Daqui, as Dani. matas. Exatamente. E as árvores não estão sacrificadas à toa. Depois Olha aqui. Eu não vou... Vou falar um negócio pra vocês. A seleção do futebol 90 ficou com Santos no gol, Rodinei, Thiago Heleno, Léo Pereira e Piquerez na esquerda, Fernandinho e João Gomes, os volantes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabriel e Pedro. A gente tem 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem mais jogador do Flamengo na nossa seleção do que a Comebol na dela. Por isso que eu te falei que você criticou as escolhas da defesa. O Flamengo dominou. O que mostra aí nessa seleção, Dani, é que o Flamengo realmente foi esse time que foi campeão e não à toa, com uma linha ofensiva que se destacou muito. E você vê que na defesa nós temos essa... O Davi Luiz entregou, óbvio. Mas a ascensão do Léo Pereira que chama muito a atenção. E o meio de campo com o Thiago Maia e o João Gomes aí, que foi a nossa grande dúvida. Por que a gente brigou tanto por Scarpa ficar? E aí a minha leitura. É porque acho que foi o cara que também fez muita diferença, não só para o Palmeiras, né, na competição, mas o momento do Palmeiras em que perde o Rafael Veiga e ficou-se uma dúvida no ar. Pô, quem vai substituir? E para ele voltou e o time continuou jogando bem. Como sabe, cabem 11 jogadores, tem duas, entre aspas, injustiças. Não existe isso no futebol. E Rony. Sim. Mas aí pesa o resultado, é o mata-mata. A dificuldade dos adversários, isso daí também pesa. Às vezes ela ajuda, às vezes ela atrapalha. Sorte faz parte do futebol, né? E o Flamengo, quando chegou no mata-mata, atropelou. Em boa parte dos confrontos, esses caras jogaram demais, então eles jogaram melhor nos respectivos confrontos de quartas e semifinais, independentemente mesmo do adversários mais frágeis? Isso também não tem um peso? Tem, mas ano passado teve, quando a gente voltou na seleção. Também, mas a nossa seleção também tem, por exemplo, uma injustiça com o Vitor Roque. Porque é um menino que não sentiu o tamanho da competição, a responsabilidade que tinha, que levou o Atlético Paranaense. Mas aí você tira o Gabriel, Não, eu falo assim, né? Com relação à lista da Comebol e a nossa revelação, Vitor Roque. Mas é por isso que essa seleção da Comebol foi armada dessa forma, né? Com a Arrascaeta, com o Scarpa no meio, com o Vitor Roque, para realmente colocar aqueles jogadores que fizeram a diferença pelos seus clubes. Aqui está a maçã que ela tanto pediu. É isso. Dá uma mordida. Branca de Neve. Não dá. Fica com ela. Fica com ela, Branca de Neve. Fica com ela, Branca de Neve, e você entrega para alguém no programa a maçã que está diferente. Tá meio apática essa maçã. É da... Aí, quero só ver. Mais vermelha. Deixa eu ver a maçã aqui. Eu vou ler mensagem pra gente mudar de assunto aqui, ó. Pai, eu gostei dessa mensagem aqui. Eriel Fernando. Agora eu sei porque o Prates ainda não casou. Ele é chato pra caramba. Maravilhoso! Como é o nome do esporte, Dani, por favor? O inimigo da alegria. O inimigo da alegria. Obrigado, Daniel. Boa tarde pra você. O Pablo Aguiar também... Sabe por que ele não casa? Porque ele não suportaria uma festa. Não é possível. Ele vai muito além do que ele consegue aguentar na existência. Ele ia Tá no ar o programa, Dani. no meio da festa. Não aguentaria. A festa ele ia sofrer, ia chorar, ia pensar só nos sustos, não conseguiria. Eu escolho, por exemplo, a seleção brasileira. E o Tite já tem a lista de pré-convocados dele lá. Vazaram de alguns clubes, né? O Flamengo é um deles. E os jogadores do Flamengo que estão nessa lista são Santos, o Felipe Luiz está nessa lista, o Gabriel, o Pedro e o Everton Ribeiro. A gente tem aí, ó, quem são os 5 jogadores do Flamengo que foram parar nessa lista. Eu acho que assim, o Santos... Ele vai se machucar um goleiro, né? Exato. Sim, exatamente. Sim, exato. Ele é a segunda opção entre os goleiros brasileiros, o Everton é a primeira, 2 atuam fora e o Santos é a quarta opção e a segunda entre os brasileiros. Eu não tenho a informação, apenas uma opinião e do que eu conheço ali de comissão técnica de seleção. O Cássio também deve estar nessa pré-lista aí. Então deve ser Cássio e Santos. O Everson do Atlético não. O Everson foi até mais convocado, ou foi convocado e o Cássio não. Eu acho que quando você tem você pode colocar 5 ou 6 goleiros numa lista dessa, então a gente pode ter o Everson, mas o Cássio tem chamado muita atenção dessa comissão. Tanto é que a gente está vivendo um grande momento de goleiros, né? Então, para mim, o nível é muito parecido. Felipe Luiz, para vocês, tem alguma chance de ir? Não. Eu também acho que está ali para forma. Só se... Não acredito. Talvez se houvesse alguém na posição, alguns contundidos, alguns, né, no plural. Não acredito também não. Né? Acho muito difícil. A gente tem de lembrar que é uma posição que o Arana, não sei se seria um nome certo, mas seria um nome muito forte para aparecer. Sim, eu acho que iria. A gente vai ter de ver se o Tite vai ter uma opção de levar 2 laterais direitos e 2 laterais esquerdos, que eu acho que é uma outra dúvida. Sim. Não sei se, por exemplo, o Alexandre Alex Telles, os dois vão. Ele leva, por exemplo, só o Danilo.
Leva o Danilo e mais alguém, ou o Daniel Alves, ou o Emerson, Hoffmann enfim. disse que a seleção tem visto os treinos do Daniel Alves e tem gostado. Isso para a direita. O que eu acho que, olhando para o Tite, o único senão eu levaria esse lateral direito da posição para a reserva. 2 laterais. Eu só não gosto dessa improvisação, porque às vezes quando você precisa mesmo, o Brasil, por exemplo... Levaria Você o fala Daniel? do Militão? Eu não gosto, embora o Militão entregue... Um lateral direito e o Militão como porque aí opção você direita. olha assim... Não, mas o lateral direito, Daniel? Eu não sei, eu acho que ainda o Emerson Royal teria uma possibilidade, eu gosto do Royal, eu acho que ele teria chance de ir. O Daniel, ele tem uma importância que vai, e aí colocando, não estou dizendo que o Felipe Luiz vá, porque eu acho também que não vai, mas o Tite gosta desses caras que são referências. O Daniel foi elogiado na última Olimpíada, por ser referência para essa molecada, por ter conseguiu jogar. Então ele mexe um pouco com o seu vestiário, não que a seleção precise disso apenas. E sobre a lateral esquerda, a ausência do Arana é tão interessante como muda o parâmetro, que o Lodge, que estava fora até de um cenário, retorna. Mas eu acho que o Alex Telles está na frente do Lodge, porque o Alex também joga em outras posições. Transforma na lista, não vai estar ali. E com relação ao Felipe, que a gente falou um pouquinho no assunto ontem, né, do Felipe Luiz, essa transição que o Prazo até falou sobre também, o Felipe Luiz atleta e trabalhando numa comissão, eu escutei algumas coisas, né, algumas informações falando que o Tite pensa até em levá-lo para fazer parte de uma comissão, pela experiência que ele tem, pelo bom ambiente. Mas aí ele iria convocado como jogador? Então eu acho que não, fazer parte da comissão? Como jogador. Eu acho que essa lista de jogador é como opção, é o momento final ali para uma decisão de posições de atletas, mas que pode aparecer também um convite para o Felipe Luiz fazer parte da comissão técnica da seleção. Eu acho mais possível do que convocado como jogador, efetivamente. Seria muito, muito bom para a seleção usar a experiência do Felipe, conhecimento dele de campo e extra-campo também para esse momento da seleção. Tá, então desses 5 a gente fica com os 3 de frente aqui para fazer o nosso debate de quem iria. O Pedro é o mais provável e eu acho que o Pedro tem que estar nessa lista. Também acho. Né? Se ele não estiver, será uma surpresa muito grande para mim. Você vai falar, mas na final da Libertadores ficou apagado. Mas fez uma temporada brilhante. Pela característica, o Tite precisa olhar para o banco na Copa do Mundo e ter uma opção para o que o jogo exige. Não pode acontecer que nem no último Mundial, ele olhar para o banco e não tem como mudar algo que a seleção precisa e não tem um centroavante de área. O Pedro sabe jogar fora da área melhor que o Pedro hoje no futebol brasileiro. Então o Pedro vai por isso, não vai ser titular. Talvez entre em campo devido a específicas circunstâncias necessárias, mas vai para a Copa do Mundo. Mas se você tivesse que apostar assim, metade da fortuna que você ganha mensalmente, Opa, é o do Pedro que ia estar na lista. A gente tenta falar assim, Aí o faturamento... Metade da fortuna, qual é a fortuna? O imposto é alto aí. Eu nem consegui raciocinar 3 qual é a pergunta. babalus. Qual que é a pergunta? Eu nem consegui entender qual foi da fortuna. Que jogador desses 5 tá na lista? Pedro. É o Pedro, né? Pedro, sim. Por ordem de chance, Pedro vai... Everton Ribeiro tem chance e Gabigol pequena, acho. Eu não vejo o Gabigol nessa lista mais. Eu acho que, apesar do gol na final da Libertadores, ele não fez uma partida brilhante e talvez fosse a grande chance dele chamar a atenção de volta, né? Porque ele já teve ali, a concorrência é muito grande. O Everton, eu não sei. O que vocês acham? O Daniel Everton. Possível. O Everton ele tem uma possibilidade também de jogar. O ranking em segundo. Segundo e outra. O Pedro está na lista. Isso aí eu acho que não tem nem discussão, porque é o cara que foi muito elogiado. Você bota o salário todo, o Pedro está na lista. O meu salário todo é aposta alta, né? E certamente vai acontecer com o Pedro indo. Então o Pedro está lá. Agora, sobre a questão do Everton Ribeiro, também Olha pesa... quem que pintou aqui atrás da gente. Pesa a favor dele. Essa é a disputa que eu ia citar. Tem o Coutinho e o Everton. Uma vez, até vou contar aqui algo de bastidores, que posso contar porque também não muda, né? É muito... O Tite, ele gosta de conversar muito com os jornalistas fora do âmbito do trabalho ali, em off. E uma dessas conversas, eu estava comentando com ele, e com os jornalistas que cobrem seleção, eu falei, eu sinto saudades da época até que o Fábio jogava muito, com o camisa 10, que era o cara, o criador e tal. Aí o Tite olhou para mim e falou, eu também. Aí ele falou, dura é que eu não tenho, e o futebol mudou. Ele falou, sempre gostei do 10. Mas o futebol mudou. Então, esse criador, hoje, ele passa a ser o volante, pode ser... Você começa a armar com esse 8 e com o 5. Com o goleiro e com o zagueiro. Com o goleiro e com o zagueiro, tanto é que ele tem os goleiros armando. E aí, ele contou... Eu falei do Coutinho. E aí, brinquei com ele. Acho que as suas grandes paixões, Coutinho e Renato Augusto. O Renato é uma coisa que chama muito a atenção. O Renato, se não fosse a sequência de lesões, né? E pra mim, é um jogador de total condição de estar. E o Renato, se a gente for parar para olhar o campo, né, Capito? O campo te entrega um Renato e um Coutinho.
guardadas as devidas proporções, mas numa faixa de campo que é aquela de criador. O Everton Ribeiro... Você acha que a disputa é exatamente essa? Então, que seria impossível ir Everton Ribeiro e Coutinho? Não acho impossível. Então, eu acho que eles vão... E aí quem sai? Não, e aí o Everton ocuparia uma vaga de alguém que pode jogar no meio e até pelo lado do campo. Não, mas aí se ele for pegar uma vaga de atacante de lado, é mais difícil para ele. E aí a disputa é impossível. Aí eu fui fazer a lista aqui dos atacantes da seleção. Jesus e Richarlison. Aí o Jesus e Richarlison estão. Aí o Pedro, Rodrigo, Vinícius Júnior, Antony e Rafinha. Eu me arriscaria a dizer que o Gabigol o Everton Ribeiro pode até esbarrar numa disputa com o Gabigol, com o Matheus Cunha, de olhar e falar, eu preciso de um atacante. Quem que vai nessa linha ofensiva? Você entendeu? Porque esses caras... Mas você ele vai levar quantos? Não, você pode ter certeza que ele vai levar um monte de atacante, porque o Neymar vai jogar recuado ali. Vai ficar armando, ele vai jogar naquela posição. Não pode esquecer da condição física. A gente tem de lembrar, além de ser um torneio, obviamente, curto de 30 dias, o Richarlison está voltando de contusão. Eu acho que o Tite também tem de pesar isso. Tudo bem que agora são 3 a mais do que normalmente era. Então, são 26 Pedro ou 23. Tá. Principalmente pela contusão do Richarlison, o Pedro tá. E essa parte física a gente vai ter que levar em consideração. O Birner falou da informação do Hoffman, dos elogios da comissão aos treinos do Daniel Alves. Isso tem que ser averiguado de uma maneira muito próxima. E está treinando porque, no Barcelona B, né? Isso, né? Junto com então, os assim, como que é? Qual é o ritmo de competição dele hoje? Ah, mas ele é um cara de vestiário, tem história para contar, um currículo que ninguém tem, tá. Mas ele tem condição de jogar bem em 30 dias? Se eu precisar no mata-mata, ele vai me dar uma resposta? Como que esses jogadores vão estar fisicamente? Então, o Richarlison é um titular da seleção brasileira. Sim. Mas eu não sei o quanto esse tempo de 4, 5 semanas sem jogar... Conhecendo, assim, olhando para o trabalho do Tite. É que eu posso estar errado. Mas então, Birner, eu acho que é capaz dele ir à Copa do Mundo muito na linha do raciocínio do Tite. Porque existe uma análise que eu sempre gosto de pontuar, que é a seguinte. A gente fala analisando o Tite, não o que eu imagino. Por exemplo, na minha cabeça, se futebol é momento, o Gabriel chega numa intensidade dessa, você tem que reconsiderar o olhar para ele. Pô, será que esse cara nesses 30 dias... Acho que o Gabriel tem chance ainda? Não, eu tô dizendo na seleção do Acho que esse gol que ele fez na final da Libertadores, e aí já faz você relembrar de 2019, a importância em jogos decisivos. Eu acho que o Gabriel era meio que carta descartada. Eu acho que esse gol fez a comissão... olhar de novo. E ele tá jogando Armando também, né? Olhar os nomes, olhar onde poderia ser encaixado. Sabe por que eu acho que não? Porque o Gabriel, ele fez um gol que foi importantíssimo. Ele é o cara, é o que a gente falou ontem. Ele não foi o melhor jogador, mas ele foi o personagem desse jogo. Só que ainda assim, ele não fez uma parte... Eu acho que ele é um monstro, tá? Ele se readaptou, ele abriu para poder jogar junto com o Pedro. Ele tem muito mérito. Mas eu não acho... que a final da Libertadores vai fazer o Tite reconsiderar. Era por aí que você ia? Eu acho que o Gabigol não vai. Jogar pelo lado, e você tem que pensar como o Flamengo joga também. Na seleção brasileira ele vai ter que marcar muito mais do que marca no Flamengo, até porque a Copa vai exigir isso. Tem jogadores mais bem preparados taticamente e com uma característica que agrada mais o Tite. Para jogar como centroavante, tem outros jogadores ali que o Tite pode colocar. Tem, além do Pedro, tem o Richarlison, tem o Gabriel Jesus, tem o próprio Neymar jogando ali como um falso centroavante, ou jogar como meio como falso centroavante, tem o Firmino. Não é que ele fez uma temporada ruim, é que a concorrência é muito grande e o Tite pesa a confiança. Isso, que não é um centroavante, mas, por exemplo, aí o Tite começa a olhar e tem que pensar nisso, porque Copa do Mundo é uma coisa diferente, o mundo do futebol tem um peso ali de saber lidar com a competição de um jeito diferente, e aí os jogadores que já foram para uma Copa do Mundo e que reagiram bem, porque o Brasil foi eliminado no limite na última Copa do Mundo, acho que eles têm mais chance também. Por exemplo, brigar Everton Ribeiro, Felipe Coutinho. Eu não duvido que o Tite leve ambos, mas se tiver uma dúvida assim, não sei qual levar. Quem você levaria? Felipe Coutinho. Porque tem uma Copa do Mundo e porque para jogar por dentro, num eventual substituto do Neymar, tem um pouco mais a característica, mas eu levaria com dúvidas. Então, na dúvida, já foi para uma Copa, na seleção costuma render melhor do que no clube. Mesmo que não esteja bem, o momento dele não seja bom, você levaria? O peso de jogar a Copa do Mundo é maior do que o momento que ele atravessa?
Porque essa é uma dúvida que tem que ser... Deixa eu ajudar grande vocês, questão, esse eu debate levaria. é bom. Hashtag F90BR, quero saber quem você levaria entre Everton Ribeiro e Felipe Coutinho. E coloca os números dos dois de julho pra cá. A gente pegou o recorte um pouco menor, porque a temporada do Coutinho começou em julho na temporada europeia, né? E aí a gente tá vendo o número de jogos de cada um. O Coutinho tem um pouco menos. Como titular, metade pro Coutinho. O Everton Ribeiro, 80% dos jogos. Gols, o Everton tem 1. Assistências, os números do Everton nesse recorte de temporada são muito melhores do que o Coutinho. Mas continue o debate de vocês, era só para trazer elementos. Porque eu acho que assim, o Birner tocou em um ponto que é muito importante. O Tite, como ele tem muito cuidado com isso de gestão de grupo, de ambiente positivo, ele até uma certa gratidão com alguns jogadores que já foram muito bem com ele em outros momentos, eu acho que é uma linha muito tênue essa. O quanto essa gratidão, o quanto assim... Você comigo sabe trabalhar, você comigo sabe assimilar o que eu quero, o quanto isso talvez leve vantagem contra alguém que esteja melhor do que o convocado por ele. Sim. Por exemplo, o momento do Everton Ribeiro é melhor que do Coutinho. Perfeito. O Coutinho tem um time que trocou de técnico recentemente. O Coutinho não tem jogado com frequência no Aston Villa, a gente tem feito jogos do Villa aqui. Ele é um jogador de 15 minutos, 20 minutos, um time que estava até pouco tempo, até próximo à zona de rebaixamento. Mas o Tite levou para a seleção brasileira quando ele nem jogando Nem estava. jogar, então. Tem esse detalhe. E na entendeu? seleção ele entregou. Ô, Prats, e aí eu vou acrescentar. Mas foi para observação, realmente. Mas aí eu né? vou acrescentar. Por exemplo, o Eduardo, treinador, levaria o Everton Ribeiro pelo momento. Ribeiro. Só que o Tite vai levar nessa disputa, se ele tiver que escolher, o Coutinho. Vou voltar naquela conversa que eu acabei de falar, do 10. O Coutinho é o cara que... O Everton Ribeiro, ele arma muito bem. Mas a característica de armação dele é diferente do Coutinho. Sim. E aí, que é o que o Birner falou. E eu acho que para o treinador e olhar com montagem de seleção brasileira, principalmente uma Copa do Mundo, você tem que ter caras que se completam. Então, quem arma na seleção é o Neymar. E vai jogar nesta E se o posição. Neymar joga como falso centroavante, é o Paquetá. É o Paquetá. Né? Ele é Perfeito, Birner. centralizante. A leitura é essa. Agora, se eu preciso adiantar o Neymar, seguro o Paquetá para ter uma boa saída lá. Quem entra nesse espaço no momento? O Everton Ribeiro ou o Coutinho? Entra o Coutinho, na leitura do Tite. Porque o Everton também jogou, assim, claro que não exatamente igual por dentro, né? Mas jogou mais centralizado no Flamengo. Então tá, Coutinho, Everton Ribeiro, o capitão levaria quem agora, nesse momento? Não é quem vocês acham que o Tite vai levar, tá? Para ganhar a Quem vocês Copa, não é levariam. quem está melhor. Isso. É para tentar ganhar a Copa. Por isso que eu falei. Você tá tentando influenciar o voto dele. Eu vou fazer o meu não. raciocínio. É que o Birner tem Eu pensei em tudo que o Tite Birner. fez até agora, das maneiras como ele joga e quem eu levaria nesse acho que é momento diante possível disso. levar Se fosse os outro dois, né? técnico. Então, mas sabe qual é o E aí você problema, faz o quê? Leva o lateral direito só? Não, eu levaria um lateral direito só. Então, é aí que Eu tá a levaria. discussão. Só o Danilo. Eu levaria um lateral e o Militão para fazer essa função em uma emergência. Eu também levaria só um lateral. Porque o Militão ele faz bem essa função e além dele fazer bem essa função de Eu levaria só um lateral, lateral. ele consegue dar uma proteção para o sistema defensivo, liberar o lateral esquerdo, fazer um outro tipo de movimentação, mas usando o Militão como lateral, não como terceiro zagueiro. Fala, nação! Voltamos aí, nação. Mais um react aí concluído. Espero que vocês tenham curtido aí. Teve esse debate aí entre Everton Ribeiro e Coutinho. Pô, o que o Everton Ribeiro fez nesse último semestre, agora, e não for convocado para a seleção, o Coutinho não tá jogando nada. Lá no Aston Villa, na Premier League. Tá jogando reserva em alguns jogos aí. Levar o Coutinho porque o Coutinho já jogou Copa do Mundo. Porque no clube ele não joga bem, na seleção ele joga. Bom futebol apresentado no passado, né? Garantia no futuro. Então, aí também tem que ver se ele se adapta no esquema do Tite, né? Óbvio que o Coutinho se adapta no esquema do Tite. Será que o Everton Ribeiro se adapta? Na última convocação do Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro entrou no jogo, fez gol, jogou bem, deu assistência também. E aquilo. O Everton Ribeiro vive o melhor momento. E na minha visão, o Tite vai levar o Ribeiro. Só que eu ainda tenho aquela desconfiança de amizade, né? Coutinho, amizade, camaradagem, entendeu? Aí eu tenho aquela desconfiança que o Tite pensa em levar o Coutinho ainda, né? Ou levar os dois, né? E fazer alguma coisa e tentar levar os dois. Outra coisa aí que eles debateram também, galera, que foi a parte da seleção da Libertadores, né? Óbvio que o time do Flamengo dominou, foi campeão. O time foi uma campanha histórica do Mengão e dominou. Foi Santos, Davi Luiz,
Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, Gabigol e Dorival, né? Foram 7 jogadores, né? Deixa eu falar de novo. Santos, Davi Luiz, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Gabigol e Dorival. 6 jogadores e um técnico, né? Então foi bastante coisa. Algumas pessoas tinham aquela dúvida, pô, o Rodinei podia estar na seleção? Se fosse uma escalação de 4-3-3 da formação, né? 4-3-3, eu colocaria o Rodinei. O Rodinei entraria fácil nessa seleção, né? Ou poderia botar o Rodinei avançado, mas aí teria que tirar um homem do meio de campo, né? Mas a seleção foi bem montada, na minha visão. A formação não foi muito bem informada, né? A formação, para mim, seria um 4-3-3. E eu ficaria com Gustavo Gomes e Davi Luiz, minha dupla de zaga, né? Então, é isso aí, nação. Tamo junto aí. Espero que vocês tenham curtido esse novo react aí. Tamo junto. É nóis. E um abraço a todo mundo. Saudações, rubro-negro, nação. Outra coisa. Deixa o like, hein? Deixa o like pra ajudar a gente. Tamo junto.